Olá pessoal, estamos de volta com a coluna Elejó. Nesta edição estamos falando direto da cidade de Vitória, a capital do Espírito Santo, onde nós estamos participando e fazendo uma cobertura especial ao 8º Simpósio Brasileiro da Doença Falciforme. É um evento médico-científico bianual, promovido pelo Ministério da Saúde e outros parceiros, e nós viemos então a convite da Federação Nacional de Associações de Pessoas com a Doença Falciforme, a FENAFAL. Na coluna de hoje nós gostaríamos de abordar a questão do transplante de medula óssea para as pessoas com a doença falciforme. Aqui no simpósio foi informado que sairá uma portaria nos próximos dias, talvez amanhã, essa semana ainda, talvez. O Ministério da Saúde está prometendo publicar a portaria que regulamenta o transplante de medula óssea para esse público-alvo específico, pessoas com a doença falciforme, depois de uma longa batalha aí no campo político do controle social em saúde, né, convencendo o Ministério da Saúde em autorizar esse transplante e também providenciar os recursos para esse tipo de tratamento. O transplante de medula óssea já vem sendo usado largamente para a cura de outras patologias, mas o Ministério da Saúde vinha colocando resistências em relação à anemia falciforme e à doença falciforme. O argumento inicial era de que essa patologia não deveria ser tratada com o transplante de medula óssea, porque é uma patologia que, de uma certa forma, o indivíduo, a pessoa consegue sobreviver, né, vamos dizer assim, com a doença sem ter um risco muito grande, como é o caso dos cânceres, por exemplo, e de outras patologias que precisam do transplante com uma certa urgência. Na doença falciforme, há uma certa resistência, uma certa condição do organismo ir convivendo com a doença falciforme, com alguns tratamentos e por aí vai. Então esse era o argumento que o Ministério usava para não autorizar e não bancar no Serviço Único de Saúde o transplante de medula óssea para essa população. Hoje o Brasil tem aí dados oficiais em torno de 50 mil pessoas vivendo com a doença falciforme, mas segundo a avaliação da FENAFAL, do controle social e das associações espalhadas por todo o Brasil, esse número pode ser 3 vezes maior do que esse dado oficial, porque inclusive a contagem não foi finalizada ainda, e os dados do Ministério da Saúde ainda não são totalmente confiáveis. O fato é que depois de vários anos pelejando pela a publicação dessa portaria, essa semana o Ministério da Saúde deve estar anunciando e publicando definitivamente a autorização oficial para o transplante de medula óssea para esses pacientes. O detalhe é que, segundo o diretor de sangue e hemoderivados lá do Ministério da Saúde, o senhor João Bácara, que está aqui no evento, está participando do evento, ele anunciou que a portaria vai sair com um detalhe que desagradou todas as associações, desagradou a FENAFAL também, né? E desagradou por tabela alguns médicos e pesquisadores que desenvolveram pesquisas mostrando a viabilidade do transplante de medula óssea
para as pessoas com a idade um pouco mais avançada. O fato é que a portaria que deve sair do Ministério da Saúde limita o acesso ao transplante de medula óssea apenas para as pessoas até 16 anos de idade, crianças e adolescentes, e os adultos que vivem com a doença, que hoje já é uma quantidade bastante significativa aqui no Brasil, não teriam acesso pelo SUS a esse tratamento. Essa decisão causou um desconforto e um protesto muito grande aqui em Vitória, principalmente por parte dessas associações, né? E a presidenta da FENAFAL, da federação, que também é presidenta da Associação de Pessoas com Doença Falciforme no estado de Minas Gerais, a DREMinas, a presidenta Maria Zenó, ela considera essa decisão do Ministério da Saúde uma demonstração de que há má vontade e, de uma certa forma, racismo institucional por parte das autoridades de saúde na limitação do acesso ao tratamento, ao transplante de medula óssea, né? Na concepção das entidades, essa é uma decisão equivocada, inclusive com base num parecer de um comitê técnico que é responsável pelas inovações tecnológicas no SUS, o CONITEC, o nome lá do comitê, vinculado ao Ministério da Saúde, e é um grupo de consultores que faz a avaliação e aprova ou não determinada inovação. Como a anemia falciforme não estava no rol de doenças transplantáveis, a decisão tem que passar então por esse comitê, que deu um parecer aí desfavorável a liberar o transplante para qualquer pessoa em qualquer idade. Isso gerou um protesto muito grande aqui durante o simpósio, que vai se estender até o próximo sábado, aqui em Vitória, na capital capixaba, né? E uma onda aí de protestos que deve se desencadear nos próximos dias, refutando esse parecer e refutando a decisão do Ministério da Saúde em lançar uma portaria limitante para o transplante de medula óssea para a doença falciforme. Segundo uma das principais especialistas em transplante de medula óssea para a doença falciforme, a médica hematologista Belinda Simões, que atua no Hospital Universitário de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, essa decisão é equivocada, né? Para ela é uma decisão que vai de encontro, inclusive, ao status atual da pesquisa, porque, segundo a doutora Belinda, as pesquisas que ela fez e os transplantes que o Hospital de Clínicas do Ribeirão Preto já fez com cerca de 30 pessoas, 30 pacientes já curados da doença falciforme, o protocolo que foi criado lá em Ribeirão garante que é totalmente compatível, totalmente recomendável fazer o transplante também em pessoas acima dos 16 anos de idade. Então há um contrassenso nessa decisão do Ministério da Saúde e, segundo ainda a doutora Belinda Simões, o protocolo brasileiro foi recentemente adotado pelo comitê semelhante, pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos, né? Eles assimilaram a pesquisa feita por ela e estão usando os dados dela como base para também autorizar e viabilizar nos Estados Unidos esse tipo de transplante. Significa dizer que o Brasil está exportando essa tecnologia e vários países começam a usar os nossos dados, as nossas pesquisas, para viabilizar o transplante para adultos na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Essa é uma tendência que agora passa a ser mundial, principalmente com a divulgação dos últimos resultados que a Belinda está trazendo aqui para o simpósio de Vitória.
Então, quando o governo brasileiro toma essa decisão, ele toma uma decisão contraditória à própria pesquisa que o governo brasileiro, ele mesmo, financiou. Um outro dado interessante para se observar é que a decisão dessa portaria com essa limitação, ela deixa transparecer uma certa incompetência desse comitê que analisou, né, a questão do transplante de medula óssea, nesse caso. É como se essa comissão não tivesse compreendido bem o processo e também desconhecesse a legislação brasileira, a própria Constituição brasileira, que garante aí o acesso igualitário para todo mundo aos serviços de saúde. Essa decisão, essa portaria, limitando aos 16 anos, ela vai de encontro ao conceito de equidade no SUS, né? E ela vai frontalmente ao encontro da Lei Federal 8080, que regula toda essa questão do acesso à saúde pública aqui no Brasil. O que fica parecendo é que é um comitê meramente burocrático e com os especialistas, entre aspas, que não estão tão atualizados assim ou que não têm competência para avaliar esse tipo de estudo e essa adoção dessa tecnologia. Na verdade, a portaria depõe contra o próprio comitê, o CONITEC, né? E depõe também contra as decisões do Ministério da Saúde, que tenta limitar esse acesso para a cura definitiva da doença falciforme aqui no Brasil. Por outro lado, a própria FENAFAL está se preparando para estimular suas associações, suas associadas e os indivíduos filiados a essas associações, hoje são quase 50 entidades no Brasil inteiro, a procurarem a justiça para garantir esse direito, caso a portaria saia com esse tipo de limitação. A FENAFAL também argumenta que o próprio transplante de medula óssea já é um tratamento bastante limitado, né? E não é indicado para todos os pacientes com essa doença. Existe uma série de critérios que os médicos acompanham, os médicos observam antes de indicar o tratamento de transplante de medula óssea para essa doença. Então, não são todos os pacientes que podem ser tratados e curados com o transplante de medula óssea. Existe uma série de exigências e só essas exigências técnicas e médicas já limita bastante o acesso a essa tecnologia. O outro argumento importante é o argumento financeiro, porque uma pessoa que vive com a doença falciforme, ela proporciona uma demanda de gastos, vamos dizer assim, no SUS, na rede de saúde, muito alta, com várias internações, com tratamentos, com transfusão de sangue, com medicamentos e vários outros insumos, sem falar no uso, né, dos profissionais de saúde. Então, o custo para tratar uma pessoa com a doença falciforme no SUS é elevadíssimo e com o transplante de medula óssea esse custo praticamente zeraria aí para os cofres públicos. Então, o argumento econômico também ajuda a convencer o Ministério da Saúde a autorizar o transplante em qualquer idade para as pessoas que possuem a doença falciforme. É isso aí, nós vamos acompanhar essa discussão até o próximo sábado e talvez até o final do evento nós voltemos aqui com algumas novidades nessa área. Um abraço a todas e a todos, eu sou Dalmo Oliveira para o blog Elejó e também para a Rádio Web Zumbi dos Palmares. Até a próxima.